noite, irmãos, a graça e a paz. Quero convidar vocês a se colocar de pé, para juntos cantarmos essa canção. Dizemos que iremos em direção ao Senhor, aos céus. Juntos vamos cantar essa canção com alegria, pois juntos estaremos com o Senhor no céu, amém? Bem-vindo aqui, Senhor, sobre nós, ó Pai. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo, e quanto tempo isso levou. Do meu aleluia cessou, nova canção me destes, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou. E para ti eu vou, e para ti eu vou, rendo a ti, para ti eu vou, e para ti tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, teu amor me envolve.
Pai, na fé em Ti, ó Pai, que um dia encontraremos o Senhor, ó Pai. Confiamos nessa promessa, Deus, que um dia estaremos juntos de Ti, ó Pai, louvando e engrandecendo o Seu santo nome, ó Pai. Erga sua voz e digam palavras que adorem o nome do Senhor, que engrandeçam o Senhor, pois estamos aqui para adorar e fazer como um dia iremos fazer lá nos céus, adorar o santo nome do Senhor. Tu és santo e poderoso, Deus, és o leão da tribo de Judá, não há outro como Tu, ó Pai. Por isso te adoramos aqui, ó Pai, te engrandecemos, Senhor Jesus, pois confiamos em Ti, ó Pai, cremos no Senhor, ó Pai. Por isso vamos juntos em uma só voz dizer que para Ti iremos e para Ti eu vou. Ó Senhor, nós nos rendemos à Tua presença, entendendo que o Senhor, no Senhor é o melhor lugar para estarmos. Mais vale um dia nos Teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. O Teu amor é melhor do que a vida. Ah, Senhor, não tem ninguém melhor do que o Senhor. Não tem lugar melhor para estarmos tão seguros, tão protegidos, tão providos, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama todos os dias. Todos os dias é uma oportunidade para estar na Tua presença, para depender de Ti, para se render a Ti, Senhor. Obrigado. E obrigado porque nessa noite o Senhor nos chama mais uma vez, nos chama para um compromisso com o Senhor, estar na Tua presença. Guarda-nos, proteja-nos, ó Pai, e que nessa noite, Senhor, a Tua presença nos envolva mais uma vez. Pela Tua palavra sejamos, ó Deus, encorajados
a nos manter firmes na tua presença, ó Deus, e que a tua presença seja o maior anseio da nossa vida, da nossa existência. Nos rendemos a ti, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém. Pode aplaudir ao Senhor, queridos. Glorifica o nome do Senhor com suas palmas. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, queridos. Graça e paz. Deus abençoe vocês, viu? Antes de você se assentar, cumprimente quem está do seu lado, dê um sorriso, um aperto de mão. Diga como você está feliz em tê-lo por perto, em tê-la por perto. Afinal de contas, nós não somos igreja sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. E como é bom estarmos em comunhão. Pode se assentando, conforme você já cumprimentou alguém. Que bom, que bom. Quero agradecer você que nos assiste pela transmissão ao vivo. Que Deus te abençoe e te guarde. Se você é de Sertanópolis ou estiver passando por aqui, venha nos fazer uma visita. Nós queremos te receber com alegria. E eu quero também agradecer você que nos visita pela primeira vez. Se é o seu caso, por favor, ao final ali do culto, passe ali atrás no balcão ou fale com alguém que está ali na recepção, uniformizado. Você vai receber um presente, é um sinal da nossa alegria em ter você aqui e contamos com a sua presença mais vezes, tá bom? Deus abençoe vocês, meus queridos. Como é bom estarmos juntos na casa do Senhor, estarmos juntos como família. E sabe, essa é uma família em movimento, é uma família que não para, uma família que vive uma sinergia e não para, uma engrenagem tão linda que Deus tem, né? Vocês vão saber o porquê, porque está vindo aí alguns avisos do que Deus continua fazendo, do caminhar da igreja. Por exemplo, nessa quinta-feira, vamos ter aí o culto dos homens, às 20 horas, é aquele culto mensal em que só os homens aqui estão para celebrar a Jesus e ouvir uma palavra de encorajamento. Assim como foi das mulheres semana passada, com certeza vai ser bênção para nós homens nesta quinta-feira às 20 horas, queridos. E na sexta-feira, dia 26, nós teremos aqui de forma especial o culto dos jovens, que é o DIP, da Rede Imersão. Então vai ser na sexta e não no sábado. Por quê? Porque no sábado nós teremos também um culto especial de ação de graças do aniversário da cidade de Sertanópolis. É um culto que acontece todo ano nessa data, mais ou menos, mas sempre acontece em outra igreja, e nesse ano nossa igreja vai ser a anfitriã, vai receber esse culto, que é organizado pelo Conselho de Pastores da cidade, tá certo? Então você é convidado a estar aqui no sábado às 20 horas também, mas vai aí um convite aos jovens, fiquem atentos. Vai ser sexta-feira o nosso culto às 20 horas. E já adianto a você que nós vamos anunciar, comunicar algo muito bom que está vindo pela frente aí, tá certo? Jovens estão convidados. Bom, queridos, nós temos também aí o Last Night, na quarta-feira que vem, da outra semana, os adolescentes também com culto, uma celebração a Jesus especial para os adolescentes. Você que está aqui adolescente, venha, participe, convide outros também para estar aqui às 20 horas na próxima quarta-feira, queridos. E não para por aí, nós estamos anunciando já e reforçamos que dia 10/6, no mês que vem, vai haver o jantar dos namorados, não é? Em comemoração ao Dia dos Namorados, mas não é só para os namorados, é para os casados também, ou mais diretamente para os casados. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, há um custo que na verdade é um investimento para o seu relacionamento, para a sua vida 2, com certeza vai ser bênção na sua vida. Então faça a sua inscrição, garanta a sua vaga, que é limitada, tá certo? O jantar dos namorados dia 10. E queridos, o último aviso, o último recado é sobre o Barbaracá, que nós vamos aqui ter uma cerimônia muito especial no dia 18 de junho, quando os pais abençoam os filhos numa transição, entrando na adolescência. Então você adolescente que está completando aí seus 12 anos de idade, entre 11 e 12 anos, ou já completou, está aí com seus 13 anos de idade, ainda não fez o Barbaracá, faça a sua inscrição,
participe, nós teremos maiores informações depois para quem ainda não conhece, e é aberto a toda a comunidade, não só aos membros da igreja, tá certo? Então você, pai, mãe, responsável, que tem aí um adolescente com seus 11 a 12 anos, que ainda não fez, ou já completou 12 anos, faça a inscrição dele, vai ser um tempo muito especial, em que os pais abençoam, ministram uma bênção, uma cerimônia muito linda, para a bênção dos filhos, amém, queridos? Glória a Deus. Bom, esses são os avisos, eu quis ser bem objetivo, porque afinal de contas, a centralidade hoje é Jesus Cristo, por torno da sua palavra, e nós estamos nos preparando para ouvi-la, mas vamos continuar celebrando ao Senhor. Convido a você a ficar em pé. Nós vamos celebrar o Senhor enquanto cantamos essa canção, com o nosso louvor financeiro também. Se você veio preparado, sentindo no seu coração, de não só trazer os seus dízimos à frente aqui, pelos envelopes, ou pelo Pix, ou a maquininha lá atrás, mas também uma oferta missionária. Deixa eu só fazer uma adenda aqui. Ontem tivemos um culto especial do Portas Abertas, quando recebemos um correspondente dessa Missões Portas Abertas, falando sobre a igreja perseguida no mundo. E os que estavam aqui puderam se engajar num compromisso não só de oração, mas também de contribuição, de esperança para os nossos irmãos em Cristo, que sofrem perseguição no mundo afora, em países hostis. Então a sua oferta, queridos, a sua oferta tem um destino certo, não só a manutenção desse templo, não só as atividades aqui, mas também alcançando pessoas no mundo afora. E em falar em atividades aqui, queridos, saiba que a sua contribuição, viu? A sua fidelidade aqui com os seus recursos, contribui para que tudo aconteça. Inclusive estamos tendo ali o Kids, o Celebra Kids ali no salão, com as crianças maiores, e nas salinhas lá embaixo com as crianças menores, um tempo muito especial, em que eles estão ali com uma ornamentação incrível, fantástica, uma programação toda recheada, para celebrar a Jesus com as crianças. Você faz parte disso, não só os pais e mães, mas toda a igreja, quando contribui para o reino de Deus, amém, meus queridos? Amém? Eu convido você a orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito e nos permitido viver. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, e nós temos a esperança de que não ficaremos órfãos, não estaremos sozinhos, porque o Senhor nos garante presença, ó Deus, diária, constante, permanente, até o fim. Ó Deus, isso é o melhor da vida que temos. Mas nós te agradecemos também, porque o Senhor nos dá bênçãos sem medidas, provisão, Senhor, das mais diversas, que muitas vezes nós nem precisamos, o Senhor nos abençoa. Nós queremos te agradecer, ó Pai, gratos, porque o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor provê o que nós precisamos. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, abençoar essa família aí de Sertanópolis, abençoar cada família aqui, e que nunca falte, Senhor, não somente, ó Deus, em nossos armários o que precisamos, mas nunca falte o óleo da alegria, da gratidão, porque nós temos um Deus vivo, verdadeiro e bom. Nós oramos no nome de Jesus, amém, amém. Vamos celebrar, irmãos.
Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. É o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram
vez, aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder. Montanhas se prostrem ao som de teu alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são incomparáveis são tuas promessas pra Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. A ti toda a glória, a ti todo o louvor, Senhor. Aleluia, graça e a paz de Jesus, irmãos amados. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos preciosos, Ministério de Louvor, pela cooperação juntamente ao Espírito Santo, a fim de preparar os nossos corações. Irmãos, há uma festa muito linda acontecendo. Fui correndo ali ver um pouco as nossas crianças, os pequeninos, e ver toda a equipe engajada, alegre, servindo ao Senhor. Isso é algo muito especial. Ver que a igreja do Senhor do amanhã já está sendo preparada hoje de uma forma muito especial. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nossa caminhada de fé, que temos alegria além de servir ao Senhor, é algo tão especial que não há outro meio para sermos tão abençoados quanto a nós como cristão, como servo de Deus. Podemos constituir amizades, amigos, mas nada se compara à família na fé. Nada se compara ao presente que Deus nos dá através de pessoas, através de amigos, através de famílias. Deus me abençoou muito através de uma família. Eu conheci há um tempo atrás, e eu pude aprender muito com ela, muito mesmo. E nesses dias, aliás, essa semana, mais uma vez eu encontrei essa família que ministrou tanto o meu coração. Eu gostaria de apresentar para vocês também essa família que vai muito edificar, muito abençoar a sua vida. Como eles marcaram a minha vida, eu creio que também a sua vida será marcada no nome de Jesus, amém? Mas você deseja conhecer essa família? Amém? Eu vou apresentar para vocês essa família tão preciosa, e vou começar por este nome que talvez alguns já ouviram falar alguma coisa. O nome deste amigo é Efraim. Efraim é o nome deste irmão na fé. Este irmão que eu quero logo classificá-lo como o abençoado. O abençoado. Sabe por que abençoado? Bom, ele tem um avô que marcou também a história, queridos. O avô dele foi alguém que pertencia àqueles conhecidos patriarcas, sabe? Patriarcas. Ele teve uma intimidade tão grande com o Senhor, e chegou um dia que ele teve que passar o bastão, a transferir a unção, a bênção, a autoridade estava sobre ele para os seus filhos. Mas eu vou falar o nome do avô de Efraim. Sabe quem era o avô dele? Israel. O avô dele se chama Israel ou Jacó. E Efraim nada mais, nada simplesmente do que o filho
de José, filho de José. Efraim é assim um pouco conhecer a história dele, queridos. Ele teve um irmão mais velho chamado Manassés. Interessante que na época costumava-se dar o nome, e assim pelo significado do momento, ou uma palavra profética, a qual iria liberar um destino, ou profetizar um destino sobre a criança. E era também muito significativo ministrar a bênção sobre os filhos, ou sobre os filhos dos filhos. E chegou um dia em que Jacó já estava de idade bem avançada, e chegou o momento dele liberar as bênçãos para os filhos e para os netos. Ele chamou José e disse: traga-me os seus filhos. Efraim foi correndo juntamente com seu irmão. Só tinha um detalhe: a bênção dobrada pertencia como direito para o primogênito. E que chegou o momento que Jacó foi abençoar os netos, liberar a bênção sobre os netos. Ele colocou a mão primeiro direito sobre Efraim. José imediatamente falou assim: pai, calma, o senhor está confundindo. O mais velho é Manassés, não é Efraim. E Jacó, movido pela direção de Deus, não aceitou a repreensão do filho, achando que estava sendo equivocado quanto a este ato. E disse: eu sei que estou fazendo a parte de Deus. Manassés, que simboliza, que é o filho mais velho, o primogênito, ele será numeroso, será uma bênção à geração dele. Mas Efraim, algo especial na vida deste rapaz. Efraim tem algo muito significativo na sua história. Eu disse a vocês que costumara muito dar o nome por um sentimento, por um momento, por algo que veio marcar a história. E quando Efraim e Manassés, ao receber este nome de José, foi aquele José lá do Egito. Ele não era do Egito, era no Egito. Ele foi para lá ao saber, depois de 13 anos, que ele passou por tamanhas provações, ao ser vendido pelos irmãos como escravo, passou por várias injustiças, no entanto, não negou a sua fé no Senhor. Deus era com ele, e tudo que ele fazia, Deus o fez prosperar. 13 anos depois, ele se tornou um homem poderoso no Egito, o segundo maior de toda a terra do Egito, tornando-se o governador. E lá ele se casou, e quando teve esses 2 filhos, Manassés teve um significado emocional para ele, dizendo que Deus me fez esquecer das minhas aflições, da minha família. Ele não esqueceu da família, ele esqueceu do sofrimento que a família o fez passar, pelas injustiças dos seus irmãos. E quanto a Efraim, ele disse: olha, Deus me fez prosperar numa terra estrangeira. Efraim significa bênção dobrada, significa algo novo de Deus, que me fez prosperar, me marcou. Todavia que ele olhava para Manassés, para Efraim, tinha um significado de uma página nova na sua história. Até aqui, irmãos meus, essa é a história desse irmão Efraim, deste amigo, essa família, que eu acredito que ele quer que conheçamos também os seus filhos. Até aqui nós estamos conhecendo os seus avós, os seus pais, mas agora os seus filhos. E o endereço dele está lá em 1 Crônicas, capítulo 7, você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor e acompanhe comigo, se assim preferir. Este é o endereço dessa família, queridos, eu gostaria de apresentar para vocês nessa noite. Como foi muito bem apresentado, conheci essa família, fui tocado demais. Essa família marcou a história, e marcou a minha também. E a história dele, ele quer apresentar para mim e para você, os seus filhos. É um nome um pouco diferente, mas podemos compreender um pouco da sua história. Verso 20 e 21, assim está escrito: era filho de Efraim, Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade. Parando um pouquinho aqui, irmãos meus, nós estamos aqui conhecendo alguns filhos de Efraim, da família de Efraim.
Eu quero destacar aqui estes dois, Ezer e Eliade. Ezer tem um nome interessante, o significado deles tem um sentido de tesouro. Qual é o significado dele? Você lembrou de algum personagem, né, queridos, aí que muito impactou a nossa infância, né? Lembrar do Kiko, né? O tesouro. Efraim, quando olhava para Ezer, dizia: este é meu tesouro, tesouro do Senhor. E quanto Eliade, significa Deus testifica. O que significa, irmãos meus, Eliade? Deus testifica. O que Deus estava testificando, na verdade, quando ele deu esse nome para o filho? Testifica: incomparáveis são tuas promessas. Testifica a promessa de Deus. Testifique aquilo que foi liberado da parte de Deus pela vida do avô, está agora sendo uma verdade, porque olha que família próspera, olha quantos filhos virão através destes. E outra, eles têm uma autoridade, uma palavra de Deus, que há de sustentá-los, de ser uma bênção nessa terra. Olha que bênção, que maravilha. Por isso que o significado desses meninos tinha muito sentido. Tesouro, ou Deus testifica. Deus testifica. Mas, irmãos meus, não é essa história que nós gostaríamos de ouvir até o fim. Algo aconteceu, uma tragédia nessa família. E sabe o que aconteceu? O texto vai dizer, continua a história. Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gade, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Roubar o gado destes que pertenciam a uma cidade dos filisteus. Uma tragédia aconteceu nessa família. Essa família que eu conheci comoveu demais meu coração, irmãos meus. Essa família de Efraim marcou demais o meu coração, não somente por essa parte terrível, por deparar com situações que certamente eles não premeditaram acontecer isso nas suas vidas. Algo deu errado. Eles simplesmente serviram caminhos tortuosos e foram roubar gado. Estes que tinham o significado de nome, de tesouro, ou Deus que testifica, mas as suas ações não testificaram Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós podemos até criarmos uma imagem, criarmos um rótulo que traz algum significado espiritual, dar nome aos filhos, declarar coisas somente por palavras, mas diferente é ter simplesmente um nome ou um rótulo, mas tiver uma vida que testifica isso. De nada realmente adianta ter uma expressão religiosa, ou um nome que traz até mesmo um significado louvável, mas se o coração está propenso ao pecado. Aqui, irmãos, é uma história muito triste, por outro lado, é um drama que vem na história de Efraim. Estes meninos, que tinham a bênção de Deus para prosperar os seus caminhos, eles rejeitaram isso. É triste demais, irmãos, ao saber que há muitas histórias, muitos de nós, muitos do povo de Deus, muitos irmãos e irmãs na fé, que são crentes em Deus, servos do Senhor, mas é triste quando os filhos se perdem. É triste quando os filhos se levam ao engano, se deixam levar pelo crime, se deixam levar pelas drogas, se deixam levar pela influência deste mundo, se deixam se entregar pelo pecado. Isso faz macular uma história, maculou uma história que tinha tudo para ser uma bênção, para prosperar. Olha só, irmãos, a descendência de Jacó, de Israel, o neto de José, que foi um homem honrado, íntegro, que abençoou os seus filhos, teve a bênção dos filhos. No entanto, os netos
se perderam, se tornaram ladrões, foram roubar gado, tornaram-se aqueles que tentaram para o caminho mais fácil, sem precisar de princípios, perverteram seus corações. Como isso, irmãos, é triste a realidade de uma família que serve a Deus, quando alguém que despreza os princípios de Deus, despreza o Senhor e acaba entrando por caminho de trevas. Pensa, este homem tão abençoado, agora está sepultando os seus filhos, e o pior, não só da forma que eles morreram, mas por que morreram. Sei que é triste muitas vezes, irmãos, depararmos com mortes, mas pior, não é simplesmente porque morreram, ou mataram, ou foi assassinado, mas o porquê de tudo isso, caminho de trevas. Asseguro para vocês que estes meninos, não foram, primeiramente, uma atitude deles, furtar imediatamente gado, embora não encontraremos mais referências sobre esses meninos, mas tudo indica que eles começaram por pequenas coisas, tornando-se uma proporção maior, conforme diz o salmista, que um abismo vai chamando outro abismo. Sabe uma coisa, irmãos, que é um terrível engano, quando as nossas atitudes pecaminosas, nós acreditamos que elas não trarão consequências. Pior engano, meus irmãos, é acreditarmos que o pecado não terá consequência. Pior engano na mentalidade de um adolescente, de um jovem, de um adulto, de um casal que seja, é acreditar que o pecado não vai trazer consequência, é pensar que caminhos tortuosos não vão trazer consequência, porque acredita-se que não vai trazer consequência, porque a primeira vez que fez algo errado, aparentemente deu certo porque não foi descoberto, deu certo porque ninguém ficou sabendo. Isso é um terrível engano, irmãos, é um terrível engano. Deu certo porque não veio à tona, deu certo porque ninguém desconfiou, deu certo porque ninguém viu. Isso é um engano, irmãos, isso é um engano, irmãos. Acreditarmos que algo que está errado, que é pecaminoso, que achamos que está dando certo porque não está sabendo, ou não veio consequências, começa por uma coisa, começa por outra. Irmãos, um dia virá, e é terrível, irmãos, deparar que essa história de alguém que era abençoado, tinha tudo para ser uma bênção, mas se perderam os filhos. Lembro bem de um amigo que muito me ensinou, através da sabedoria da mãe. Ele conta, certa vez ele foi fazer, por fome que ele estava, furtou uma fruta na feira, uma fruta na feira. A mãe soube, ele leva uma correção severa, e a mãe falou com tanta propriedade: filho, que morramos de fome, mas jamais venhamos furtar alguma coisa de alguém. Já ouvi algumas histórias dizendo assim: tive que roubar para não passar fome. Mas essa mãe, temente a Deus, íntegra ao Senhor, que marcou a história, ela trouxe este princípio, que morramos de fome, mas jamais furte alguma coisa de alguém. Morra de fome, que passamos por necessidade, mas jamais iremos mexer naquilo que não é nosso, jamais iremos fazer isso. Sabe, irmãos meus, precisamos essa noite dar uma resposta ao Senhor, porque por mais que eu possa dizer assim, eu estou sob uma sombra da bênção de Deus, porque meus pais são um abençoador, porque recebi uma palavra profética. Essa palavra, ela não tem efeito se meu coração continuar endurecido. Essa palavra, ainda que seja verdade da parte de Deus, e que tem um propósito de abençoar a minha vida, no entanto, se eu decidir meu coração ser inclinado à cobiça deste mundo e caminhos tortuosos, infelizmente o que vai prevalecer é aquilo que eu estou semeando. Sabe por quê, irmãos meus? Deus respeita a nossa decisão, Deus respeita a nossa
decisão. Deus respeita. Ele respeita a nossa decisão, irmãos meus. E como Ele respeita? E olha só, a palavra vai dizer que essa família de Efraim, o verso seguinte, verso 22 vai dizer que, pelo que muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Sim, irmãos, precisava de consolo. Efraim, quando eu conheci sua história, e a Bíblia revela nua e crua, quando eu conheci essa família, Deus começou a falar comigo, me ensinando tantas coisas. Ele precisou de consolo, ser amparado. Nessas horas não se discute teologia, nessa hora não se discute quem é o culpado, por que fizeram. Nessa hora é de emprestar os ombros para enxugar as lágrimas, para consolar, para amparar. Não é momento e nem deveria ser para discutir ou ficar curioso, saber o porquê que levou a isso. Aconteceu que ele foi sentir consolado, e eu pergunto, será que realmente ele cultivou o luto? Ou simplesmente as suas emoções, elas ficaram congeladas? Ficaram congeladas. E tudo diz, irmãos, a palavra está nos revelando que as emoções dele simplesmente ficou congelado. Ele não conseguiu desfrutar do luto. Ele não conseguiu cultivar o luto, na verdade, cultivar de uma forma de abrir o coração, clamar o Senhor, envolver em relacionamento, envolver com pessoas para ajudar. Ele não conseguiu ser tratado disso. Sabe, irmãos, pior coisa é quando nós negamos nossa humanidade por acharmos tão espirituais. Isso é religiosidade. Lembro bem de uma mãe tão preciosa, uma preciosa serva do Senhor, diaconisa, servia a Deus e serve ao Senhor. Ela nos acolhia com tanta alegria, aliás, continua acolhendo. Quem chega na igreja, ela transmite o amor de Cristo, uma bênção. No entanto, um dia infeliz houve na história dela. O filho foi assassinado por conta das drogas. Se envolveu no caminho tortuoso, foi assassinado, foi terrível. A igreja se mobilizou para chorar junto com ela. Eu cheguei um pouco mais cedo, estava na capela junto com ela, e ela estava ali demonstrando toda uma firmeza. Chegou o caixão, aquele momento maior, desespero, comoção por parte das irmãs, familiares, e ela lá fora, aparentemente anestesiada. Eu disse para ela assim: minha querida, você tem todo o direito de chorar pelo seu filho. Você precisa chorar. Você precisa expressar suas emoções. Você tem que chorar. Pastor, ela entrou lá dentro, ela entrou. De longe se ouvia os gritos dela. O desespero de uma mãe ao ver aquilo. Certamente não criou filho para isso. É uma realidade, irmãos, de Manassés, um homem abençoado, família abençoada, no entanto, está sepultando os 2 filhos de uma forma trágica que aconteceu isso. Precisa de consolo, precisa de amparo, precisa chorar, precisa clamar ao Senhor para trazer cura, para trazer sentido agora à sua vida. O pior, irmãos, é quando nós ficamos assim, tão talvez movido por essa perda, ou por perdas na nossa vida, que a gente não consegue mais ver, mais nada tem sentido. Parece que mais nada faz sentido. E quanto aos filhos, os demais filhos dele, parece que não faz mais sentido. Se você olhar, pode conferir depois, não está aqui no telão, mas você pode olhar no versículo 25, perdão, irmãos, versículo 24, vai dizer que teve uma filha, e ela edificou uma cidade. Ela edificou uma cidade no monte alto, ou seja, nem isso parece ter mais sentido para ele. É quando os pais passam por uma tragédia, a família passa por algo, parece que elas não conseguem mais contemplar mais nada, nada mais faz sentido. Isso é sinal de alguém que não superou a perda, que alguém não foi curado, que alguém está às mazelas de todos um passado, que não consegue mais superar, não consegue mais ver sentido a sua vida. Sabe por que podemos afirmar isso? Que simplesmente Efraim, ele congelou suas emoções, ao invés de cultivar o luto, de superar isso e seguir a história, os planos de Deus. Olha só o versículo 23. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho.
a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Este é sinal que ele não cultivou o luto, que ele não conseguiu superar essa tamanha drama, tamanha tragédia. Por quê? Olha o nome que ele foi dar para o filho: Berias. Porque as coisas iam mal na sua casa. O sentido de ele dar este nome, ele estava descarregando no filho as suas frustrações. Ele estava descarregando no filho agora. Isso há quase um ano depois dessa tragédia, um ano depois aproximadamente, nasce a criança, e ele descarrega as suas frustrações. Berias, porque as coisas iam de mal para pior, e este é o sentido de dizer: Berias, você vai deixar as coisas pior que estão. É uma mãe amarga, quando uma forma indesejada tem um filho: você vai tornar a minha vida pior que ela está. Era isso o significado de Berias. É quando atribui a alguém a sua angústia. É quando atribui a alguém que, olha, você está deixando o meu dia pior. Ou seja, já estava mal, eu estava mal resolvido, eu já estava com problemas demais, e essa situação está me deixando pior ainda. Quantas vezes, irmãos meus, nós tiramos Berias em nossa volta? É alguém que não tem nada a ver com a nossa angústia, é alguém que não tem nada a ver com aquilo que Deus está trabalhando em nós, muitas vezes, ou que não superamos, e muitas vezes atribuímos ela como Berias, ou seja, descarregamos sobre elas a nossa indignação, nossa frustração. Quantas vezes, irmãos, pessoas que convivemos, só tem um nome diferente, mas na verdade são Berias. São aquelas pessoas que nós descarregamos sobre elas nossas angústias, ou situações que nós não superamos, como se ela tivesse culpa disso. E aqueles, por outro lado, irmãos, são Berias, que são vítima de alguém que não superou uma dor e descarrega sobre ela. É o caso de os pais, ou quando chega numa situação lamentável, cada um para o seu lado, e fica os filhos. E a mãe, quando olha para o filho, lembra de quem? Do ex-marido que trouxe desgosto para ela. E descarrega em quem? No Berias. Descarrega sobre ele. Ou a mãe que o rejeita, vai lembrar daquele que o abandonou. É o pai que é distante, torna-se o Berias na vida dele. Você vai deixar a minha vida pior que estar. Pior que estar. Irmãos, estou falando de Efraim, nosso amigo, o homem abençoado, o homem que recebeu coisas de Deus na sua vida, que por uma infelicidade os filhos trouxeram tamanha angústia sobre ele. Por mais, irmãos, que desejamos servir a Deus, os pais desejam servir a Deus, mas nós não podemos controlar a atitude de nossos filhos. Isso é triste. Não podemos controlar as suas escolhas. Por isso nós temos que orar para que o temor de Deus faça aquilo que nós não podemos fazer. Que o temor de Deus venha mover suas consciências, mover seu coração. Porque, irmãos, quando chega um momento como este, além de terminar mal a história, isso pode até destruir a família, ou rejeitar aqueles que não tem nada a ver com isso. Como falei para vocês, se olhar no verso 24, olha só, tinha uma filha, que por outro lado foi uma bênção, desenvolveu um propósito que Deus tinha sobre ela, mas parece ficar cego para isso, a gente não consegue enxergar. Aqui está uma lição para mim e para você, irmãos meus, que eu quero que você guarde no seu coração, que a amargura de um pai, com certeza, irmãos, pode se refletir no futuro de seus filhos. A amargura de um pai pode refletir no futuro dos seus filhos, porque Berias, ao receber essa criança este nome, já estava, em outras palavras, vai dizer: eu fui marcado por uma desgraça. Berias significa isso. Vai sempre lembrar de uma desgraça que aconteceu na família, de um momento triste. Algumas traduções a essa palavra. Vai ser lembrado. Então, se o nome já também apontava para um destino, apontava para o futuro, então, por um lado, essa palavra já estava
fazendo ele tropeçar a sua história. Ou seja, você vai dar errado por conta da frustração dos pais, por causa da frustração do pai, ou da amargura do pai. Quantas vezes filhos recebem e são como Berias, são totalmente limitados no seu agir por causa de uma amargura que os pais não superam, por causa de uma amargura que a mãe não superou, por causa de um momento trágico que não foi superado. E às vezes, irmãos, nós estamos interferindo já no futuro dos filhos, interferir no futuro dos filhos. Por isso que uma coisa eu quero que você guarde no seu coração, meus irmãos, que se uma ferida não for curada, o que ela acontece? Ela controla a nossa vida. Se uma ferida não for curada, ela tem um poder de controlar nossa vida. É isso que Efraim está nos ensinando. Olha, se uma ferida, se você não curar de uma ferida, ela pode controlar você. Ela vai controlar você. Você vai descarregar as suas angústias em pessoas, e muitas vezes fará isso sem ter intenção. Você já feriu alguém sem ter intenção? Já magoou alguém sem intenção? Por quê? Que muitas vezes caímos em conflitos, em crises, pelo fato de nós dizermos assim: olha, eu não consigo controlar isso. Por quê? O que está controlando? Uma ferida. Algo que nós estamos aqui ainda, que não foi curado, foi congelado. E muitas vezes o tempo vai revelar que simplesmente as emoções estavam apenas congelado. Estava apenas congelado. E nós acreditamos, irmãos, que o tempo vai trazer cura, sem precisar do bálsamo, sem precisar envolver em relacionamento para nos curar. Não traz, irmãos, por si mesmo, o tempo não traz. Não traz, apenas congela. Eu evito falar do assunto, evito pensar no assunto, estou congelando. Eu evito pessoas que tentam falar alguma coisa sobre isso, eu estou congelando, eu estou apenas congelando. Mas isso, conscientemente ou não, está controlando a minha vida, está controlando. Talvez uma pessoa, falta de relacionamento, uma pessoa insensível. Tem pessoas que eu consigo captar exatamente, irmãos. Como é possível alguém que maltrata o outro e consegue dormir bem? E muitas vezes aqui na igreja de Cristo. Como pode alguém que ofende, que maltrata, que trata de uma forma áspera e fria e consegue dormir bem e até mesmo levantar as mãos e louvar a Deus? Porque essa ferida está controlando ela ao ponto que ela nem percebe a frieza que ela está agindo com as pessoas, nem percebe como é áspera. E o fim de tudo, na verdade, ela está gritando por socorro à sua alma. E quem consegue perceber isso? Quem consegue perceber que por trás de uma implicância, de uma ignorância, de uma intolerância, de uma pessoa áspera, fria, que na verdade está pedindo socorro porque a sua alma está aflita em amargura e as suas emoções estão apenas congeladas? Se não for pelo Espírito de Deus mostrar, se não for pela compreensão de Deus em nós para perceber, a tendência é afastá-la, a tendência é criticá-la, a tendência é ficar distante. Por isso, irmãos meus, tem algo que precisamos verdadeiramente ser curados pelo Senhor. Porque se não houver cura, a ferida tem poder de nos controlar, nos controla. E às vezes nós caímos até mesmo naquele sentimento, o arrependimento: eu não queria fazer isso, mas fiz pela segunda, terceira vez, pela quinta vez, fiz de novo. Perceba uma raiz de tudo isso. O que o Senhor quer mostrar para você? O que Deus está ministrando para o seu coração? Houve de fato perdão? Ou você acredita que perdoou? Houve verdadeiramente um quebrantamento do Senhor, uma conversão genuína? Ou você simplesmente acredita nisso, mas sem ter verdadeiramente a essência de Cristo? Quando nós estamos dominados, irmãos, por isso, facilmente nós ferimos outras pessoas. Deixa eu dizer nessa noite, quando estamos movidos por uma dor, movidos, irmãos, por uma ferida, facilmente ferimos outras pessoas.
Meu Deus, qual é a solução, Senhor? Cristo, Ele pode usar as nossas feridas para curar outras pessoas. De que maneira? Quando eu posso ministrar a minha dor, ministrar a minha história, para que eles estão passando por algo semelhante, e ao perceber que está trazendo efeitos sobre elas, de cura, de consolo, isso me abençoa. Saber que a minha história é triste, eu não devo ficar me fazendo de vítima agora em tudo isso. Eu preciso olhar agora e ver que Deus pode trabalhar e ter um propósito, pode pegar isso e transformar num propósito maravilhoso. Agora, irmãos meus, uma atitude interessante de Berias, porque olhamos para a história trágica deste homem, que vem da descendência de um patriarca tão respeitado, temente a Deus, que recebeu uma palavra agora, Efraim, de bênção, e aconteceu no meio da sua história esse momento tão delicado, que agora está descarregando sua amargura para o filho, dizer que você veio só para deixar as coisas piores. Agora, quanto a Berias? Por isso nessa noite eu quero falar, irmão, sobre o drama de Berias. O drama, ou melhor, eu creio que até o final da mensagem nós podemos trocar ela, dizer a superação de um drama. Sabe por quê, irmãos meus? Veja a atitude de Berias. Berias nessa história, ele é vítima, sim ou não? Ele é vítima. Ele recebeu um nome deste por conta do desgosto, uma situação que o pai não superou, e disse: você vai deixar as coisas piores, ou vai repetir coisas piores. Atenção, irmãos, olha que coisa tremenda, revelação da palavra de Deus. A própria palavra de Deus nos revela. Berias cresceu com este nome, carregando sobre um fardo, uns ombros, a indignação, o desgosto do pai, da família, quando o chamado era ativada a lembrança da família, de algo trágico, que ele nem viu, nem conheceu nada disso. Quando ele nasceu já tinha acontecido tudo isso, então, mas ele cresceu, e ele se casou, Berias se formou, e teve um filho, e a Bíblia diz para mim e para você, no verso 25, que o nome do filho que ele colocou, o nome é Refa. O nome que filho, quando ele teve um filho, ele colocou o nome de Refa. Agora, sabe onde há uma revelação de Deus aqui, irmãos meus? No nome dessa criança. Sabe o que significa Refa? Significa riquezas. Riquezas. Aqui ele está rompendo com uma palavra de destruição, uma palavra de morte, uma palavra de desgosto a qual recebeu do pai. Sabe qual é a atitude aqui de Berias? Ele se firmou um propósito dizendo: eu não preciso fazer com os meus filhos aquilo que meu pai fez por mim, fez em mim. Eu não preciso transferir para os meus filhos aquilo que eu recebi do meu pai. Eu posso ser Berias para o meu pai, para o momento de angústia que ele passou, mas o meu filho, eu não vou transferir sobre ele. Refa significa riqueza. Quando ele nasceu, ele não deu nome também relacionado a uma margem ruim ou um desgosto, como se interferisse agora a bênção, a promessa de Deus sobre ele. Agora, uma coisa tremenda, irmãos, o que Berias está fazendo aqui, ele não está pegando a palavra do pai e transferindo para a sua futura geração, ele está pegando a promessa de Deus e liberando sobre a sua geração. Ele entendeu uma coisa: o que meus pais, na ignorância ou na dor, na angústia, o que eles fizeram, o que eles proferiram, o que eles liberaram sobre mim, não tem como eu voltar atrás, mas a partir de mim é diferente com a minha geração. O que isso quer dizer para mim e para você, meus irmãos? Que por mais que você possa ser vítima da sua história, da sua família, mas você pode romper isso com uma atitude, dizendo: eu tomo posse das promessas de Deus, não das palavras que eu recebi dos meus pais, que estavam sendo movidos pela dor, pela angústia, pela ignorância. Eu libero uma palavra profética sobre os meus filhos. Porque, irmãos, quando nós fazemos de vítima em toda a nossa história, e transferimos, irmãos, agora a responsabilidade também é nossa.
não teve como eu intervir, o meu pai, de dar este nome, ou liberar essas palavras de angústia sobre mim. Mas a partir de mim, eu quero mudar isso, posso mudar isso, só preciso se apropriar do que Deus disse, e o que Ele disse, que a sua geração será abençoada, o que Ele disse, que onde abundou o pecado, superabundou a graça dEle, a graça de Deus é poderosa para curar, irmãos, a graça de Deus é poderosa para remover toda a condenação do pecado, irmãos. Por isso que por mais seja um ambiente hostil, que você viemos, nossos pais, os familiares, que não conheciam a Cristo, não conheciam a Deus, e que muitas vezes sofremos por essas angústias, significa que hoje nós podemos romper isso em Cristo Jesus, porque Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si toda a palavra de maldição, Ele levou sobre si. Então eu me aproprio e aplico a minha vida, e aplico sobre os meus filhos, sobre as minhas gerações, a promessa de Deus. O que o Senhor Jesus declarou, não o que meus pais declararam na sua ignorância. Por isso, pare de ficar nesse vitimismo. Pare, por favor, de ficar se remoendo por uma palavra, ou por amor que você não recebeu dos seus pais. Você recebeu o amor de Cristo. Recebemos o amor de Cristo, irmãos. Eu parei de ficar remoendo. Por quê? Porque eu não ouvi uma expressão de amor do meu pai. O pior ainda é que a gente fica remoendo isso quando fazemos comparações. Eu olhava para os meus amigos e via o pai amoroso que eles tinham, e dizia: por que meu pai não é assim? Aumentava mais a dor. Eu sou vítima agora, meu pai não manifestou amor. Claro que ele não manifestou amor, porque meu avô não manifestou amor na vida dele. Eu entendi isso depois, mas eu entendi, eu não podia esperar nada dele, porque é só Cristo pode preencher isso. É só Cristo pode preencher isso. Irmãos, éramos tímidos, acanhados, não conseguia nem abraçar as pessoas quando criança. Hoje você vê a gente assim, né? Qualquer coisa, se não dá abraço, não está valendo, não faz sentido, você não tem um toque. Éramos tímidos, recebíamos abraço, irmãos. Se quem recebe abraço, você consegue abraçar. A pessoa chegava para abraçar a mim e meus irmãos, era quase assim, ó. Abraçava, você ficava assim, ó. Sentindo Berias, sentindo assim, olha, parece que eu fui destinado por uma família para dar tudo errado, sabe, irmãos, eu tive que conhecer essa fonte do amor de Cristo para romper tudo isso. Claro que fez sentido quando meu pai conheceu a Jesus, teve um encontro com Cristo verdadeiramente, e ver Ele nos reunido, a família, nos reunir, após ter um encontro genuíno com Deus, e falar uma palavra, irmão, que fez cair por terra toda a angústia, toda a palavra que fazia moer nosso coração, ao dizer: filhos, eu amo vocês e me perdoe. Sabe, irmãos, a gente deseja tanto que filhos façam isso aos pais. Filhos, tem que arrepender pelo seu pecado, pede perdão para o seu pai, pede perdão para sua mãe, pela sua obediência, por essa rebelião, por essa palavra fria. Mas quando os pais precisam pedir perdão para os filhos, sabe, irmãos, aqui a atitude de Berias, irmãos, ele disse: olha, eu não vou ser vítima de uma história trágica. Eu posso carregar um nome trágico, mas a minha vida não será trágica. Eu posso carregar um nome que traz uma lembrança terrível, mas a minha história não está condenada. Então não importa onde você veio, não importa a sua história, precioso, desde que você verdadeiramente encontre essa fonte do amor de Cristo, é capaz de curar você, de restaurar, preencher todo o vazio, transbordar amor sobre a sua família, transbordar o amor de Deus. Sabe, irmãos, hoje, mais do que tudo, podemos dar o nome bíblico dos nossos filhos. Rafael, o Deus que cura. Davi, o amado de Deus. Mas Deus precisa testificar isso, irmãos.
Se trata-se de filhos que nós abençoamos, consagramos no Senhor, mas tem que testificar, não basta apenas ter um nome. Não basta apenas ter um título, um rótulo, dizer que é um cristão, um crente, um servo de Deus, que seja, se não tiver, que não testifica a presença de Deus, não testifica. Se não testificar, irmãos meus, quero nessa hora concluir, irmãos, uma atitude, claramente que Berias, ele rompeu com um trauma, e com as frustrações do pai, ele rompeu isso, quando colocou o nome no filho, riqueza. Quando eu olhar para o filho e ser filho, isso é uma riqueza, porque eu estou vendo isso, é a riqueza de Deus. Eu estou ligando a bênção que Deus liberou, ainda que por um momento trágico na história tentou anular essa promessa, anular os propósitos de Deus. Não, eu ligo essa promessa, eu tomo posse da minha vida, essa geração, eu tomo posse para a minha geração. Eu tomo posse para a minha vida, eu me aproprio dessa palavra sobre a minha vida. Sabe, irmãos, quando ele rompeu isso, certamente deu continuidade àquilo que Deus já havia planejado antes mesmo dele nascer. Eu quero que você se aproprie dessa palavra no seu coração nessa noite. E ouça que o Espírito Santo de Deus está ministrando no teu coração nessa noite, queridos. Que o Senhor está ministrando no teu coração. Se é um Berias, vítima de um desgosto, em nome de Jesus, levanta-te, numa atitude. A atitude é você prevalecer sobre as suas emoções. A atitude é prevalecer sobre sentimentos. Porque quando nós somos controlados pelas emoções, sentimentos, não faltará atitude. Então, uma atitude é fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Não é o que você está sentindo em fazer. O que você sabe que tem que fazer. Qual é a atitude? Romper. Romper com uma palavra que talvez tenha movido a sua vida hoje, que tem conduzido o seu caminhar, tem limitado você. E uma atitude é: eu preciso e desejo e vou e quero me apropriar do que o Senhor disse a meu respeito. Eu me aproprio da presença do Senhor. Eu creio que a vida de Cristo em minha vida é plena para me curar, me restaurar. Quantos desejam essa noite essa verdade? Aleluia. Se coloque de pé, irmãos meus, por favor. Irmãos, que eu diminua, que o Senhor cresça. Mas eu quero que você acredite nessa palavra. Este culto marcará a sua vida. Este culto ficará marcado na sua vida. Essa noite vai marcar a sua vida. Vai marcar a sua história. E não é palavras com efeito, é testificar. O Espírito de Deus vai te testificar isso. Por isso, nessa hora, se derrame na presença do Senhor. A unção do Senhor movendo este lugar, queridos. A unção do Espírito de Deus, pois Ele é poderoso para curar. Espírito Santo, és poderoso para curar, para libertar do cativeiro todos aqueles que estão refém no vitimismo. Tu és poderoso para curar, restaurar o coração dos pais ao coração dos filhos. Tu és poderoso, Espírito Santo de Deus, para fazer aquilo que homem algum pode fazer, que não há recurso neste mundo capaz, suficiente para fazer, mas Tu és poderoso, Espírito Santo, Tu és suficiente para fazer. Por isso que enquanto louvarmos a Ti, Senhor, com essa canção, o Senhor continue agindo, ministrando os nossos corações. Eu chamo você nessa noite para se derramar na presença do Senhor. E faça isso da maneira que você desejar fazer. Seja ajoelhado, seja de pé, seja sentado, seja vindo aqui à frente, o que for.
Não fique refém à condição. Simplesmente dê uma resposta ao Senhor, que deseja nessa noite transformar o curso da sua história, da sua geração, em nome de Jesus. Tudo que eu provei, de tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória, e então eu correrei pra te encontrar. E então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. Desejo a tua glória, e então eu correrei pra te encontrar. E então me lançarei no teu olhar. Glórias ao teu nome, Senhor. Vamos clamar para que o Espírito Santo libere o poder dele. Libere, Espírito Santo de Deus, teu poder sobre os sedentos, sobre os famintos, aqueles que desejam mais de ti nessa noite.
Libera, Senhor. Vamos declarar isso, queridos. Libera, Espírito Santo. Nós cremos que existe mais. Que existe mais. Este lugar que seja aqui na terra como é no céu. Teu poder, Senhor, e existe mais. Sim, ó Deus. Oh, esse lugar seja aqui na terra como é no céu. Pelo teu poder, Senhor, vem, Senhor, traz, Senhor, traz a existência onde não existe, em nome de Jesus. Enche com a tua graça, trazendo cura. Liberta os cativos, Senhor, de todo vitimismo. Vês. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Senhor, revela-te mais em nós, Pai. Irmãos, somente se nos rendermos completamente, que seremos sarados completamente. Quanto mais se render na presença do Senhor, mais Ele age, mais Ele se revela. Glorioso Espírito Santo, te louvamos pelo que o Senhor está operando nessa noite. Ainda que seja invisível, mas se tornará visível. O poder de Deus é invisível, a ação de Deus é invisível, é pela fé, é o sobrenatural que Deus está agindo, mas as evidências serão claras. A manifestação do Espírito de Deus trará evidências em nosso meio, em o nome de Jesus, para a glória do Senhor. O mover do Deus Todo-Poderoso há de ser visível em nós, visível em cada casa, visível em cada família, em o nome de Jesus. Louve ao Senhor com as tuas palmas, igreja. Glorifica o nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, Deus, por nos honrar nessa noite com a tua presença. Queremos te honrar nessa noite com a tua presença gloriosa. Obrigado, Senhor, por nos abençoar, por ter ministrado nosso coração nessa noite, Senhor. Receba toda a glória, todo o louvor, em o nome de Jesus. Ah, Efraim, se você soubesse que da sua geração teria um homem chamado Josué, que seria o instrumento de Deus para levar o povo a Canaã, você não ficaria movido pelo desgosto. Sim, irmãos, o verso 28 vai dizer que a geração de Efraim foi Josué. Josué, este homem que mudou o curso da história. Eu creio, irmãos, que Deus tem propósito em nossas gerações, que há de impactar este mundo em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Quero chamar os irmãos neste momento para tomar o seu assento por um momento, por favor, queridos. Aleluia. Nós teremos uma participação toda especial ainda. Pode, por gentileza, preciosidade, acender as luzes para nós? Obrigado, queridos.
Boa noite, igreja, graça e paz. Então hoje o nosso Celebra, ele foi com o tema de faroeste, já dá para perceber, e com o nosso principal foco sendo em que Jesus ele procura os verdadeiros adoradores. As crianças aprenderam o que é ser um verdadeiro adorador, que é se entregar por inteiro, é você conhecer quem você está louvando, é você ter um coração quebrantado, entregue na presença de Deus. Aprenderam que o que Jesus busca é um coração quebrantado. O que Ele quer é que nós o adoremos em espírito e em verdade. E as crianças aprenderam isso, que há várias maneiras da gente adorar o Senhor. Como, por exemplo, a gente pode adorar do coração, de todo o coração, entregues totalmente. A gente pode adorar com a boca, cantando, louvando, adorando. A gente pode adorar com as mãos, com o corpo, dançando. E também com os olhos, tanto eles abertos, de olho na pregação ou lendo, como também eles fechados, conversando com Deus, sabendo o que Ele quer de nós. Porque o nosso versículo base, o nosso foco principal de todo Celebra, foi o João 4:23, que diz que já chegou a hora, de fato já chegou a hora, mas a hora está chegando, perdão. E de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, a gente deu o exemplo que há muitas maneiras de adorar a Deus, mas o que Deus Ele quer, Ele não quer uma voz bonita, que cante bem, Ele não quer palavras bonitas numa oração, Ele não quer beleza do que esse mundo vê, não. A única coisa que Ele quer é um coração entregue. É alguém que o busque de todo o coração. E eu queria fazer uma pergunta, igreja. Se nós fôssemos procurar aqui na igreja haveria verdadeiros adoradores?
que olha só, ali no Celebra a gente achou. E quem são esses verdadeiros adoradores? É isso aí. Aleluia, glória a Deus, lindo demais, lindo demais, amém, meus irmãos, que especial, não é? Louvando ao Senhor, verdadeiros adoradores, com as mãos, com os pés, com os olhos, com todo o ser, adorando ao Senhor também, servindo. Eu quero, irmãos, antes de orar, também honrar toda a equipe que dedicaram e continuarão dedicando, porque tem uma aposta também, né, meus irmãos, para organizar. Mas eu quero louvar a Deus por toda a equipe engajada. É lindo de ver, bonito de ver tudo acontecendo, irmãos. Deus continue abençoando a Rede Kids, abençoando vocês, aos pais que tanto abençoaram este momento, há uma equipe ainda na cozinha, todos, irmãos. Isso é adorar o Senhor servindo. Amém, queridos? Esse é nas suas mãos, queridos. Somos abençoar os pequeninos, abençoar essa rede. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Grato a Ti, Senhor, de ver as crianças crescendo neste ambiente de glória. Saber que elas estão sendo ministradas, que elas estão sendo despertadas, Senhor, a levantar, a viver um estilo de vida de adoração. Pai, nós abençoamos cada criança. Abençoamos, ó Deus, declaramos riquezas do Senhor. Elas manifestam e manifestarão cada dia a Sua glória nessa terra. Senhor, no nome de Jesus, seja abençoando, ó Deus, trazendo também o Teu renovo sobre toda a equipe, toda a Rede Kids, abençoando o Senhor. Retribui cada um pela sua dedicação, pelo esforço. Que o Senhor abençoe grandemente, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado. E abençoamos essa geração, que há de ser muito mais crente que nós, em o nome de Jesus. Profetizamos que levante profetas aqui, profetas do Senhor, que levantem homens e mulheres tementes a Deus, tementes ao Senhor, que manifestaram a glória de Cristo nessa terra, nessa cidade, que há de impactar a história de famílias, abençoar e impactar na escola, onde colocar a planta dos pés, em o nome de Jesus. Que assim seja hoje e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos juntos receber a bênção, Senhor, queridos. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus, graça essa maravilhosa que transforma e cura, essa graça que transforma a história e destino. Sim, é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre ti, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Os pais podem buscar aqui os pequeninos, filhos. E só um recado, irmãos, foi encontrado uma chave de carro lá no balcão, tá? Se alguém sentir falta aí da chave, tá lá no balcão de informação, tá bom? Deus abençoe, queridos.